Está aí a variante Delta da Covid, num dia em que a greve da CP não permite circular no Alfa e sair da área metropolitana de Lisboa dá direito a tal. Eta, não há paciência para isto, pá. Pi. Comitê Central número 25, edição de 25 de junho de 2021. Convosco, como sempre, Alberto Gonçalves e Carlos Guimarães Pinto e eu próprio, Tiago Dores, naquela que será a última emissão do Comitê Central, antes de uma brevíssima pausa para férias, cerca de 2 meses, nada de especial. Hoje, para nos despedirmos, vamos falar de Fernando Medina, o Presidente da Câmara Municipal de Lisboa. Teremos uma espécie de uma atualização da polémica em torno da cedência de dados de manifestantes pela Câmara Municipal de Lisboa e falaremos ainda da Ryanair e do seu CEO, que continua pegado com o ministro Pedro Nuno Santos, fazendo as nossas delícias. Vamos então começar com Fernando Medina. Carlos, há novidades em relação à polémica na Câmara Municipal de Lisboa relativa à cedência a várias embaixadas estrangeiras de dados de manifestantes. Há novidades, nomeadamente, em relação ao facto do gabinete do Presidente ter escapado à implementação do tal RGPD, um regime qualquer coisa dos dados pessoais. Há também novidades em relação aos países que foram informados sobre manifestantes contra os seus regimes. Estão incluídos também países como o Irão e a Arábia Saudita. Isso também é uma novidade. Só não há novidade mesmo em relação a um novo Presidente da Câmara Municipal de Lisboa. Isso suscita-te algum comentário, Carlos? Isto suscita-me vários comentários. O primeiro é que, se isto ocorresse no Tajiquistão, acho que o próprio presidente da Câmara da capital do Tajiquistão, que não me recordo agora qual é... Isso que eu ia perguntar. Tu estás a falar com conhecimento de causa, é possível? Eu já vejo... Eu não estive no Tajiquistão, mas já estive no Uzbequistão. Okay. Já estive há algum tempo no Uzbequistão, que é ali ao lado. Onde é que eu ia? Certamente que o presidente da Câmara da capital do Tajiquistão teria ficado bastante envergonhado por isso, tirando a parte de dar os dados à Rússia, que isso pronto, faz parte lá do processo, mas tirando isso, certamente teria ficado envergonhado e certamente se teria demitido. Infelizmente estamos em Portugal, onde a inimputabilidade é muito maior, mas isto já falamos em episódios anteriores. Agora, a outra nota é que houve ali uma auditoria que o Medina fez, ou seja, que o Medina fez às ações do Medina em relação à equipa do Medina e que depois apresentou ilibando o Medina. Não se vê aqui qualquer tipo de conflito de interesses, claramente, não há ali o facto do Medina fazer uma auditoria ao Medina e apresentá-la ilibando o Medina. Mas essa auditoria, e isto é a parte importante, depois acabou nos jornais. Todos os conteúdos daquela auditoria acabou nos jornais, ou seja, há ali dentro alguém que ou é muito honesto, o que eu duvido, ou então está com muita vontade de lixar o Medina, o que demonstra também um bocadinho a guerra fria ou bastante quente neste momento que já ocorre dentro do PS. E aquilo que a Câmara de Lisboa fez foi distribuir um conjunto de taxas por tudo que era apoiante do PS, todas as fações possíveis do PS, porque o Medina tinha aquela expectativa de, se fizesse isso, depois eventualmente conseguiria se impor dentro do PS. Qual foi o problema? Possivelmente também meteu dentro da Câmara de Lisboa pessoas dentro do PS que não gostam muito dele ou que gostariam que o sucessor de António Costa fosse outro e que andam ali também a tramar o gajo. O que vai ser engraçado de se ver, porque as lutas internas do PS, para quem não quer que o PS se mantenha no poder, são sempre muito giras de ver. E o terceiro comentário que isto me empenha é o comentário triste do costume, que é: o Medina já se deveria ter demitido, não se demitindo em qualquer país do mundo, perderia as próximas eleições de uma forma desastrosa, porque os eleitores obviamente não querem que uma pessoa com caso após caso acabe seja novamente reeleito. E o que as sondagens dizem é que muito provavelmente irá ganhar com algum conforto, o que também diz muito
epá, com muitas desculpas pelos eleitores lisboetas, diz alguma coisa dos eleitores lisboetas e diz muito também mas diz principalmente da oposição que o Medina tem na cidade de Lisboa. Eu queria defender os eleitores de Lisboa a propósito disso, porque... Não te sintas obrigado por eu estar presente, porque eu neste momento não sou um eleitor de Lisboa, por isso avança à vontade. Mas o que aconteceu em Felgueiras, por exemplo, depois na altura ex-presidente da Câmara ter fugido e depois foi reeleita, depois acabou por perder, é verdade, mas foi reeleita. Em Oeiras, o concelho com maiores níveis de instrução do país, ao que dizem, é eleito exaustivo. É a geração mais bem preparada de sempre. Mais bem preparada de sempre, elege um ex-presidiário, tudo bem, ele pagou os seus crimes para com a sociedade e tem que ser reabilitado, pode ser reabilitado, etc. Mas a verdade é que, quer dizer, os eleitores de norte a sul do país não aprendem com coisa absolutamente nenhuma, nem com uma Câmara cujo presidente parece não saber. Vamos acreditar que aquilo é verdade, portanto ele não sabe nada do que se passa lá, no mínimo não é criminoso, ele próprio não é criminoso por ter divulgado dados a regimes ditatoriais, dados de pessoas que vivem em Lisboa, não é? Não é por aí, mas no mínimo é incompetente, porque se ele não sabe nada do que se passa, e isto tem uma certa gravidade, isto não é apenas um carimbo num papel para licenciar uma marquise, por exemplo. É uma coisa um bocadinho mais grave do que isso. E o interessante é que todos os feitos da Câmara de Lisboa, agora vamos entrar em campanha, e certamente Medina irá falar das coisas boas que eventualmente fez. Não sei se houve muitas, mas as coisas boas que eventualmente a Câmara tenha feito. É assim, se tiver ali um opositor à altura, aquilo que dirá é: não, tu não és responsável por isto. Se não és responsável pelas coisas más, também não és pelas coisas boas. Se as coisas más, a culpa é do administrador ou do administrativo, então as coisas boas também a culpa é do... Se o jardim está muito bem cuidado, o jardineiro é que tem o mérito de fazer isso. Por acaso... trata daquela parte, acho que Lisboa está cheio assim de uns pilaretes. Isso são as cidades todas. Eu acho que há algum militante PS que tem uma fábrica de fabrica pilaretes. Certeza. Acho que acabou os espaços para as rotundas no país e agora passamos para os pilaretes. Já não há mais. Tudo devem ser mais baratos. Dentre as muitas coisas boas que Fernando Medina fez, há uma que eu acho que ele não chegou a implementar, que eu por acaso agora fui para me preparar para o programa, fui ver aqui um histórico do que Fernando Medina tem feito. Exatamente, fazer investigação. E eu lembro que no final do ano passado, não sei se recordam daquela polémica com as empresas de entrega de comida, que estariam supostamente a agir de forma predatória em relação aos restaurantes. Eu acho que isso não avançou. E eu concluí o quê? Uma coisa muito gira. É que, aparentemente, Fernando Medina é contra os serviços de entrega de comidas e bebragens, porque só é a favor da entrega de dados de opositores de regimes totalitários. Então, se calhar já entregas... um Uber Dados. É o tipo de... o Uber Pid. Ele concentrou-se nos serviços de entregas que realmente lhe dizem mais e deixou a Uber Eats e os concorrentes à vontade. É preciso dizer, eu já estive vagamente há algum tempo no meio e a Uber Eats e a Glovo e aquelas empresas só trabalham em colaboração com os restaurantes. São restaurantes que escolhem se querem colaborar com as empresas ou não. E eu acho que aqueles rapazinhos que andam nas motas, acho que muito poucos têm pistolas que apontem à cabeça, quer das pessoas para lhes contratarem os serviços, quer dos restaurantes. Nem os donos da Uber o fazem. Pois, creio que não. Bom, a verdade é que... Notem que essa ideia da empresa de entregas da Câmara Municipal de Lisboa nem é necessariamente má em termos económicos, porque soube-se esta semana... Principalmente para aquele primo do Medina, que tem lá 4 motas paradas em casa. Mas para além disso, soube-se esta semana que a Câmara Municipal de Lisboa é o terceiro maior empregador do país, atrás do Continente e de Pingo Doce, ou da Jerónimo Martins, daquelas, acho que eram 17 mil pessoas que estão ali empregadas, algumas se calhar estão ali encostadas sem fazer nada, podiam fazer umas entregas, não sei, aqueles 500 arquitetos ou 600 sociólogos que têm para lá. Agora isto agora foi desagradável. Não foi. São sociólogos de Lisboa. Não sou nada. É dos maus. Tirem um curso. São os maus, não. Claro. Bom, o que eu sei é que neste momento os hipotéticos sucessores de António Costa parecem um bocadinho o Black Knight dos Monty Python. É Medina, que está ligeiramente lesionado,
Pedro Nuno Santos, que também constantemente tem polémicas, e já para não falar de Galamba. Portanto, realmente, Galamba neste é sucessor, momento... não. O Galamba é candidato um potencial a vice do sucessor, não. Pois. É possível que sim. Mas enfim... Eu acho que tudo se encaminha para que o sucessor natural seja o Cabrita. É possível acho que é o que assegura mais emergir do meio disso tudo. O que garante a continuidade uma continuidade sem sobressaltos, uma continuidade que não nos surpreenda e que nos permita continuar neste caminho. Desculpem lá, agora uma pergunta mesmo. Não é agora é mesmo a sério, espera aí. Agora é mesmo a sério. Há mudança de tom. Alguém viu dados sobre o homenzinho que o carro em que o Cabrita matou? Alguém viu dados sobre a vítima? Não. Sabe alguma coisa do homem? Eu vi uma informação muito... que nenhum membro do governo sim. esteve presente no funeral do... A única referência que eu ouvi é que seria um homem, acho que com 43 anos, e que estaria a trabalhar na via, mas mais do que isso não. E essa notícia de que não terá estado ninguém do governo presente no funeral, creio que terá sido isso. É isso. Eu acho que se fosse no governo de Passos Coelho que acontecesse uma coisa do género, nós tínhamos ouvido durante 15 dias entrevistas a cada familiar do senhor e aos vizinhos, etc. Nesse caso, parece que não morreu ninguém, não? Pois, eu de facto não tenho... Vamos aguardar, pode ser que surja. Tenho dúvidas. Não? Estamos todos confortavelmente sentados. Se calhar passamos para o nosso segundo tema desta primeira parte, que é a Ryanair, e mais especificamente o seu CEO, Michael O'Leary, que nos continua a divertir. E desta vez o pretexto é uma apresentação que o Sr. Michael O'Leary fez sobre a Ryanair e novas rotas da Ryanair, apresentação na qual, a certa altura, num PowerPoint, Michael O'Leary colocou uma fotografia do Ministro das Infraestruturas, Pedro Nuno Santos, com o nariz de Pinóquio, para se referir àquilo que acredita serem os argumentos falsos que o Ministro tem usado para caracterizar a Ryanair. Eu ganhei todo um novo interesse por apresentações de PowerPoint. Atenção, não me estava a ocorrer outra forma mais engraçada de cativar audiências para apresentações de PowerPoint. Mas tenho uma ligeira preocupação, é que se isto começa a tornar-se hábito, ou seja, em qualquer apresentação de PowerPoint onde haja referências a governantes por uma fotografia com o nariz de Pinóquio, sobra pouco espaço depois para texto. Eu sei que uma imagem vale 1000 palavras, mas é muito nariz depois a ocupar toda a página. Mas bom, Carlos, tu gostas deste tema, eu sei que tens um carinho especial por este tema e estás aí mortinho por dizer qualquer coisa, não é? Por atualizar esta, não é? Há coisas, exageros à parte, mas há uma coisa que eu gosto de ver, que é, hoje não haveria muitos empresários portugueses com a coragem para afrontar o poder desta forma, tendo os negócios que têm, tendo os interesses que têm em Portugal, certamente não haveria muitos empresários portugueses capazes de dizerem na cara que o ministro estava a mentir, e tem mentido, ou pelo menos manipulado muitas vezes nesta questão da TAP, dos apoios à TAP, mas não há ninguém com essa capacidade, porque tem medo de perder potenciais negócios, e mesmo que não tenham negócios com o Estado, isto é o pior, é que aqueles que vivem à conta do Estado ainda é uma coisa. Depois ainda há um outro grupo de empresários que não vive à conta do Estado, mas que tem medo que o Estado interfira nos negócios que não dependem do Estado. Carlos, ou pior ainda, desculpa interromper, também já temos falado sobre isso, ou pior ainda, tem esperança de ir a viver de negócios com o Estado. Exato. Mas eu até incluo esse no primeiro grupo, mas é algo triste que haja pessoas que são independentes do Estado, que querem manter a sua independência em relação ao poder político, e que mesmo assim a sua autonomia está afetada, porque se chatearem as pessoas erradas, arriscam-se a que caiam sobre eles legislação e regulação que acabe por destruir os seus negócios. Por isso é preciso alguém que tenha essa face de louco e que também não precisa tanto dos negócios no país quanto isso, que é o caso da Ryanair. Precisamente o país precisa muito mais da Ryanair do que provavelmente a Ryanair precisa do país, e é a única coisa que lhe permite, não independentemente das críticas terem ido longe mais ou mais, eu acho que não, mas aceito que haja quem pense isso, mas que seja capaz de criticar e que seja capaz de esfregar e dizer isto é
mentira, e é mentira por A, B e C. E é bom que ainda haja estas bolhas de independência dentro do país. Já houve mais, já tivemos grandes empresários no país que eram capazes, efetivamente, de criticar o poder político, mas mesmo esses empresários, que não vou nomear, a segunda geração já não parece ter essa mesma coragem. Muitos já faleceram. A segunda geração que veio a gerir os mesmos negócios já se enquadrou um bocadinho mais no sistema, já tem um bocadinho mais de medo, o que pode decorrer de não serem feitos da mesma fibra, pode acontecer isso, mas também do facto de hoje estarem mais dependentes do que a geração anterior de gestores teve em relação ao Estado. Alberto? Sim, não tenho muito a dizer sobre isto, a não ser que o Sr. Michael O'Leary cada vez é mais admirável, porque já falámos sobre isto, quer dizer, o que ele fez para o turismo em Portugal foi muito mais relevante do que o que foi feito por qualquer tutela do setor ou por qualquer autarquia, não tem comparação. E agora é ele que está, acho que o Carlos até falou nisso, ou tu, Tiago, já não sei, aqui há 2 ou 3 programas, ele neste momento é o líder da oposição, é uma das vozes mais ativas de uma oposição que não existe. Tem que vir um irlandês com independência, com liberdade, que não precisa disto para nada, ou precisa disto para muito pouco, no total dos negócios dele, e a dizer umas verdades que não são excesso, não são absolutamente nada excessivas, é quase simpático, dado que Não, desculpa, não, ia só dizer, e o boneco está muito bem feito. Eles esmeraram-se, porque realmente o nariz foi bem acrescentado. Mas dado o grau de desonestidade deste senhor Nuno Santos, quer dizer, a referência ao Pinóquio até é quase simpática. É carinhosa, acaba por ser quase carinhosa. Sim. Portanto, mas de qualquer maneira, para o que interessa, na essência, é o que o Sr. Michael O'Leary está a fazer oposição. Claro que está a fazer nos seus interesses, toda a gente faz o que faz nos seus próprios interesses, ninguém faz nada abnegadamente, claro. Há sempre uma finalidade qualquer, pessoal. E ele faz o que tem a fazer, claro, em defesa da sua empresa e com todo o direito. O que este ministro, e outros também, mas este ministro em particular, está a fazer é que não está no seu direito. Ele está a usar dinheiro dos contribuintes para despejar numa empresa absolutamente falida em seu futuro. Só uma coisa, aqui só uma questão. Nós estamos todos os dias nesta histeria da Covid e dos casos e do número de internamentos e que já em certos hospitais começa a haver pressão hospitalar. Eu acho que o dinheiro que é usado na TAP, não é usado, é queimado na TAP, que daria algum jeito, por exemplo, ao Serviço Nacional de Saúde e arranjar aulas Covid e ventiladores e o que fosse preciso. Era preciso, se calhar, muito menos dinheiro do que aquele que é usado na TAP para conseguir melhorar a capacidade de resposta do SNS, por exemplo. Mas claro que isto é demagogia e populismo, etc. Claro que sim. Se diz alguma coisa que desagrada ao governo, é demagogia. Não, atenção, até porque a TAP, entretanto, também já tem equipa de gestão, que será liderada por uma senhora francesa, cujo nome será qualquer coisa aproximado de Christine Ourmière-Widener. Não é isto de certeza, mas o nome é difícil. É ela. Estavas à espera. Foi uma surpresa. Exatamente. Não E no cargo de Presidente do Conselho de Administração e representante do Estado estará Manuel Beja, que é o mais próximo que Beja estará no futuro próximo ter alguma coisa a ver com a aviação comercial. Já não é mau. E com esta equipa vamos ver, vamos esperar para quando voltarmos, certamente haverá novidades e neste verão certamente muita coisa acontecerá que possamos depois vir comentar em setembro. E se estiverem de acordo, a nossa primeira parte fica por aqui, porque temos uma riquíssima segunda parte que vem já de seguida com o camarada da semana. E o camarada da semana é, finalmente, ao fim de 25 emissões, Eduardo Ferro Rodrigues, Presidente da Assembleia da República. Como é que é possível que tenhamos feito 24 emissões deste programa sem que Eduardo Ferro Rodrigues fosse nenhuma vez camarada da semana? É o agora, nesta emissão de alguma forma especial, antes de irmos para férias. Provavelmente Eduardo Ferro Rodrigues sabia que nós íamos para férias. O Medina avisou de certeza, mandou a informação que nós íamos para férias, e a segunda figura do Estado optou por dar uma calinada que merece figurar como a primeira
num ranking das maiores calinadas da semana, depois de, com entusiasmo, do empate sobre a França, Eduardo Ferro Rodrigues e invectivou os portugueses, não sei se é a palavra certa, talvez seja, para se deslocarem, e estou a citar, de forma massiva a Sevilha para acompanharem o jogo dos oitavos de final, do jogo dos oitavos de final contra a Bélgica. Sevilha que, segundo consta, está bastante pior que Portugal até em termos de Covid. Está a vermelho. Sevilha está bastante pior, pelo menos, do que a região de Lisboa. Mas Eduardo Ferro Rodrigues incentivou os portugueses. Desloquem-se de forma massiva para Sevilha. Vamos lá todos para Sevilha. Vão ver, aquilo está tão mal que faz parecer que isto aqui até não está tão péssimo. O que é que, meus caros, já têm os vossos bilhetes para Sevilha? Os vossos passaportes Covid já estão... Como é que isso funciona? Há uma aplicação... Ainda vou a meio na vacina, não posso. Então se calhar não podes deslocar a Sevilha. Não, por acaso posso. Acho que fora de Lisboa ainda estamos relativamente... Pois é, a malta que está fora da área metropolitana de Lisboa é super saudável. Pode andar à vontade para todo lado. Nós na província. É o ar, sabes que o ar é mais puro. É do campo, é o campo. Exatamente, do campo. Mas olha, eu gostei da intervenção do Ferro Rodrigues pela primeira vez na vida. Ele disse alguma coisa que eu achei... Então mereceu mesmo a pena destacarmos agora, o Presidente da Assembleia. Ele não disse, claro que mereceu, ele não disse, de certeza, com o objetivo que eu valorizo. Ele disse porque ele vive num mundo paralelo, que nunca parece saber nada do que se passa à volta dele. E diz assim, a carreira toda dele é feita dessas coisas. Ele vive num mundo, lá naquela cabecinha dele, e diz o que vem à cabeça. Normalmente são coisas ligadas ao futebol. Também quando houve umas polémicas do Sporting, de um terrorismo em Alcochete ou coisa que o valha, ele também se fartava de dizer assim umas coisas estranhas e tal. Acho que tem um lado excêntrico. Claro que é uma figura, como segunda figura do Estado, faz justiça à primeira e à terceira e ao Estado que temos, portanto daí aí não há novidade. Mas vergonha assim um bocadito. Mas tirando isso, acho uma certa graça, acho um genuíno excêntrico. Eu sei que a maior parte das pessoas não pode com o homem, é mesmo termo. Muita gente que eu conheço não pode com o homem. Mas tu gostas muito de ver o circo a tocar fogo, não é, Alberto? E gosto destes genuínos excêntricos. Ele parece uma pessoa que realmente não tem noção do que se passa, do partido a que pertence, do governo que ele apoia, das medidas que esse governo impõe, a meu ver absurdas e ridículas e exageradíssimas, mas ele parece estar totalmente fora disso. E há um jogo de futebol em que o Ronaldo marca 2 penaltis e o homem perde as estribeiras e já manda a população toda para Sevilha. Acho uma certa graça e pelo menos assim podemos ver que numa zona que está, pelos vistos, tem mais casos de Covid, mesmo que a área metropolitana de Lisboa, as pessoas andam mais à vontade do que em Lisboa, com certeza. E recebem gente e enchem estádios e não sei o quê, e as pessoas sem máscara lá nos estádios, com certeza, não vai estar tudo lá com máscara. E acho muito bem, nesse sentido acho que ele deu um sinal de liberdade. O homem talvez não regule bem da cabeça, mas acabou mas lá está, o relógio parado, é o relógio parado, é a teoria do relógio parado. Sim, exatamente. Carlos. A questão é que as pessoas tendem muito... Espera só mais um bocadinho, não vá já. Tens tempo de chegar a Sevilha, não é assim tão longe. Comenta só, por favor, isto. A questão é que as pessoas tendem a falar daquilo que têm à sua volta, daquilo que percebem que têm à sua volta. E a classe política tem ficado sempre como uma exceção a todo o tipo de restrição que tem sido feita. O que os coloca também numa posição de não terem a pele em jogo, não terem skin in the game, portanto, poderem impor as restrições que lhes apetece, porque depois há lá sempre uma exceção adaptada aos detentores de cargos políticos. E como essa exceção existe, todas estas restrições naquelas cabeças não existem. Eles precisam de pensar muito antes de falar para se lembrarem, mas o resto do país que não nós tem restrições. E naquele momento saiu-lhe aquilo que é natural, porque ele vai ver o jogo, o Marcelo vai ver o jogo, qualquer... As pessoas todas que ele conhece e que querem ver o jogo vão ver o jogo. Exatamente. O seu meio social não tem este tipo de restrições, portanto, ele pensou, o meu meio social, a Sevilha é aqui ao lado, vamos todos. Mas isto é natural, isto é de certa forma natural, é aquela história da... qual foi a rainha que falou nos croissants que não tem pão como... Maria Antonieta, mas parece que não é bem assim. É giro demais, acho que é giro demais para ter sido verdade. Mas vamos fingir que isso é verdade. Mas isso é bastante simbólico da forma como as pessoas pensam dentro da sua bolha. E dentro da bolha de Ferro Rodrigues não há restrições. Dentro da bolha de Ferro
Rodrigues, pode-se ir ver a bola, pode sair da área metropolitana de Lisboa, e naquele momento, numa entrevista descontraída, havia um jornalista que dizia que a pior entrevista que um político pode ter é com jornalistas amigos, porque baixa as defesas e depois Está mais à vontade. Isto tudo. Naquele momento, não sei se era um jornalista amigo ou não, acho que não. Até podemos falar sobre isso, porque é que eu acho que não. Há algum jornalista inimigo? Não há assim muito. Não, mas posso falar sobre isso. Se calhar foi esse, por coincidência. Havia um momento ali de descontração e quando está, baixou as defesas e falou daquilo que vai ser a sua bolha. E a sua bolha, a bolha do Ferro Rodrigues, certamente vai à bola e vai ver os jogos todos sem restrições. Agora, houve outro detalhe nessa ronda de entrevistas que foi com o Ferro Rodrigues, que a certa altura perguntou sobre a jornalista perguntou sobre a questão da Hungria. E nesse preciso momento, a RTP cortou a entrevista, não sei o que é da Hungria, cortou a entrevista e passou para a repetição das declarações de um dos jogadores da seleção, acho que era o Palhinha. Ou seja, não cortou porque havia uma coisa urgente, o Ronaldo vai falar agora em direto. Não sei quem é o Palhinha, conheci o Palhinha há 2 dias a ver o jogo. Pronto, o Palhinha fez um grande jogo, aliás. Mas cortaram naquele momento em que a jornalista fez aquela pergunta para meter a repetição da declaração do Palhinha. Ou seja, houve um corte voluntário da RTP, que deveria fazer serviço público, e estava ali uma jornalista a fazer serviço público, a fazer uma pergunta de serviço público. Naquele momento, a produção cortou a resposta, não permitiu que fosse dada a resposta, para passar para declarações Carlos, mas não, só tens que esperar pelo próximo, programa cautelar, não é? Aquele que fez também, que esclareceu a questão dos direitos da era digital, provavelmente para esclarecer também agora essa questão da Hungria. Quem é o diretor de informação da RTP hoje em dia? Não faço ideia. Desconheço. Na verdade, neste momento desconheço. Sei que o presidente já é o Nicolau, não é? Nicolau Santos. Okay. Exatamente. Parece que esta resposta esclareceu as últimas dúvidas que tínhamos sobre este assunto. Espera. Tu querias falar sobre futebol, é verdade? Eu queria falar porque eu vi o jogo. Então espera, vamos ouvir. Viste o jogo e tudo? Isto é capaz de ser inédito. Vi 80 minutos do jogo. Vi logo a seguir quando Portugal marcou. E bebeste álcool e fumaste? Fumar tu costumas fazê-lo, mas não digas que bebeste álcool. Não. Aquela coisa de acompanha, não? Six-pack de cervejas, não. Sim, não. Ok. Eu bebo meio cerveja, já fico. Muito bem. Mas avança com a tua análise do Portugal-França. Achei aquilo muito pobrezinho. O meu avô era jogador de futebol. Um tio meu era uma figura importante do futebol local e não sei o quê. Eu cresci a gostar de futebol. E gosto de ver, não tenho clubites e essas coisas, mas gosto de ver futebol bem jogado e gosto de ver imagens antigas do Cruyff e do Pelé e não sei o quê. Gosto de ver essas coisas. E acho que o Ronaldo é um grande jogador, obviamente, um grande atleta e tal, mas a seleção joga muito pouquinho. Este formato... Também achei a França fraquita também. Este formato é possível que se preste a uma fase de grupos um bocadinho mais murcha, porque passam muitos terceiros, não é? Passam muitos, formato de Campeonato da Europa. Não é quase ninguém eliminado, não é? Pois, exato. Tal equipas e eliminam para aí 2. Ou pelo menos passam muitos terceiros, o que às vezes cria assim umas situações um bocadinho mais. Mas eu vi alguns jogos do Europeu que Portugal ganhou. Certo. 2 ou 3. Aquilo também era miserável. Não sei se dizem que os jogadores são muito bons. Eu não vejo assim grande coisa. Estas competições também chegam muitas vezes, sempre em fases da época. Olha, Tiago, eu acho que estás a desculpabilizar, como se diz agora, sim. a seleção e seu treinador. Que eu queria chegar ao treinador. Eu sei quem é o homem, parece-me fraco. Certo. Parece-me que a equipa nem se conhecem uns aos outros. Uma desgraça. Isso tudo compromete uma ida. Não, espera aí, isto compromete uma ida massiva a Sevilha. O pessoal vai a Sevilha. Pois é possível. Com quê? É possível. Não entusiasma ninguém, quer dizer, não ao Brasil de 1970 ou coisa assim. Mas o percurso 82. Agora com a França, a coisa entrou um bocadinho nos eixos, não é? Porque empatámos. O percurso até aqui tinha sido... Portugal jogou melhor com a França do que nos jogos anteriores. Não, mas é que, nós como em 2016, não é? Fizemos todo um brilhante percurso de empates que eu espero que comece agora com a França, porque aquele início foi um bocadinho hesitante. Portugal uma vitória, uma derrota, esquisito.
Agora, um empate, pode ser que a coisa encaminhe. Eu, pela primeira vez, eu costumo não ligar nada a estas coisas, não ligo mesmo. Até acho que o patriotismo, a propósito do futebol ou do desporto ou de coisas laterais, é contraproducente. Neste caso, eu gostaria muito que Portugal fosse campeão, muito mesmo. Que as pessoas andassem na rua e à balda sem máscara durante 6 meses. Gostaria muito bem ao país. Para não haver hipótese nenhuma de se conseguir evitar que as pessoas saíssem de casa, não é? Está bem visto. Apanhava tudo lá o bicho da Covid, tudo impune, e acabava-se com esta... estão os países todos a levantar as restrições, a boa parte delas, e nós continuamos cada vez com mais. Porque em Lisboa morre uma média de uma pessoa por dia, na grande Lisboa. Com Covid, não é por Covid, mas pronto. Estou cheio disso, e então que Portugal seja campeão. Boa, bom espírito. Vá até à final de empate em empate. De empate em empate, exatamente. Depois como aqueles fanáticos querem que a equipa ganhe com um golo marcado com a mão em fora de jogo. Fora de jogo, depois de uma carga violentíssima sobre o adversário. Uma coisa altamente desonesta e uma desgraceira completa. Mas, quanto mais desonesto, melhor sabe. De todas as coisas que a pandemia nos podia ter trazido, o Alberto fanático de futebol, era não estava à espera. Era o último. Era só mesmo uma pandemia. É o último cavaleiro do apocalipse. Só falta uma bandeirinha portuguesa para andar. Mas eu confio mais nos comentários do Tiago, que comentou um dos jogos com o Gabriel Alves, e nem que seja por osmose, agora já sim, não, e tens toda a razão, é de confiar, porque de facto é isso, é só a presença mesmo, nem física, mas só, digamos, em espírito de Gabriel Alves, a pessoa fica imbuída, completamente imbuída. O grande Gabriel Alves. É verdade, é verdade. Bom, e é neste espírito tão positivo que chegamos ao final desta parte, mas voltamos já de seguida com a nossa sessão de esclarecimento, espaço onde daremos resposta às questões dos nossos espectadores ouvintes, mais ou menos, dos nossos espectadores e ouvintes. Até já. E estamos de volta para a sessão de esclarecimento, espaço onde, como disse anteriormente, damos resposta às perguntas dos nossos espectadores e ouvintes. E pedimos, desde já, apelamos para que continuem a mandar as vossas perguntas para comitecentral21@gmail.com, comitecentral21@gmail.com. Hoje, extraordinariamente, e como eu também, no fundo, acabo por ser um bocadinho espectador à força deste programa, escolhi uma pergunta que é mesmo minha. Desculpem os nossos espectadores e ouvintes, as vossas perguntas também eram muito boas, mas eu tinha curiosidade de ouvir o Carlos e o Alberto falar sobre este ponto que me parece interessante, que é o seguinte: o G7 chegou a um acordo histórico para aplicar um IRC mínimo de 15%, e portanto um acordo que assegura que as empresas, estou a citar uma declaração que saiu desta reunião do G7, um acordo que assegura que as empresas certas paguem os impostos certos nos locais certos. Diz-se que isto é um acordo de proporções épicas históricas. Mas, Carlos e Alberto, eu queria ouvir a vossa opinião sobre esta questão de um IRC global, decidido, neste caso, pelo G7, mas que se estenderá provavelmente às reuniões do G20 também, e porventura será aplicado com base nas decisões saídas destas reuniões. O que é que vos parece tudo isto? Posso começar? Força. Vários Avança, pontos aqui. Carlos. O primeiro ponto, as empresas não pagam impostos. Portanto, as empresas Isso são... era uma das questões que eu ia colocar precisamente, era uma das coisas, exatamente. Continua, desculpa. As empresas são ficções legais, não é? São uma ficção legal onde várias entidades, onde várias pessoas se juntam, em torno da qual várias pessoas se juntam, e são essas pessoas que vão pagar os impostos. Não são também apenas os acionistas das empresas que pagam os impostos sobre as empresas. Isto é muito complicado estar aqui a explanar, mas todas as pessoas com interesse na empresa, de uma forma ou de outra, acabam por pagar esse tal IRC. Estamos a falar dos acionistas, dos trabalhadores, dos clientes. Portanto, o peso de qualquer aumento de impostos sobre as empresas, ou seja, sobre uma ficção legal que junta várias pessoas em torno do mesmo sítio, vai recair sobre as pessoas que estão em torno dessa empresa. Portanto, só as pessoas pagam impostos. As empresas são ficções legais constituídas... Carlos, posso colocar só uma questão? Desculpa, só para esclarecer aqui uma coisa. Tu dizes que os clientes pagam esse aumento de imposto porque a empresa obviamente tem uma determinada estrutura, digamos assim, financeira para funcionar e para ser produtiva e tem que fazer refletir eventualmente no preço dos produtos esse custo adicional dos impostos. No preço, na qualidade, na quantidade vendida
eventualmente no salário dos funcionários também, não é? Exatamente, na investigação Certo. e desenvolvimento. Portanto, é inevitável que isso aconteça de diferentes formas, dependendo da empresa, do setor onde está. Portanto, vão pagar todas as pessoas. Portanto, todas as pessoas em torno daquela empresa que têm interesse naquelas empresas. Primeiro ponto. Segundo ponto, não é tão fácil quanto isso determinar uma taxa de 15%. Pode parecer que é só multiplicar pelos lucros, mas depois há vários abatimentos, são feitos das mais diversas formas, a parte onde se aloca os lucros e por aí vai ser complicado. Mesmo assumindo que se consegue fazer isso, que se consegue calcular os tais 15%, isto vai de encontro a uma ideia que existe, que é a grande lei da concorrência, que se aplica a toda a gente, que é a concorrência é boa em todos os setores, exceto no meu, que é uma perspectiva que toda a gente tem. E nós hoje temos os Estados, incluindo os Estados em torno do G7, que implementam regulação para aumentar a concorrência em todos os setores, querem que haja concorrência na maioria dos setores, mas não permitem que haja concorrência no setor deles, que é o dos Estados que cobram impostos. Os impostos são um preço que é cobrado pelas pessoas beneficiarem de serviços públicos. Qual é o interesse de haver este tipo de concorrência ao nível dos impostos? É que cria algum incentivo. Há duas formas. Um é criar algum incentivo para que os fundos públicos sejam bem geridos, porque sabem que se aumentarem os impostos demasiado, as empresas e as pessoas vão para o outro lado. Portanto, não podem aumentar demasiado para as pessoas não fugirem e continuarem a ter receita. E, por outro lado, tal como em qualquer outro mercado, se alguém aparece com um produto que não é tão bom, que não é tão sofisticado, mas que tem alguma valia, pode apresentar preço mais baixo. Em qualquer mercado, um concorrente novo que apareça, uma das estratégias é: não sou tão conhecido, não tenho um produto tão bom porque não consigo produzir, etc., mas com um preço mais baixo conseguirei ter alguns clientes. E a capacidade de apresentar um IRC mais baixo era essencial para os países mais pobres, porque os países mais pobres, com mais escassez de capital, podiam, com um IRC mais baixo, atrair investimento e capital para os seus países e assim constituírem um estoque de capital que não têm e terem a possibilidade de enriquecer. Quando se impede que isso aconteça, quando se tenta uniformizar e impedindo a concorrência entre países para atrair empresas, quem se está a prejudicar em primeiro lugar são os países pobres que teriam a potencialidade de atrair investimento através de taxas de IRC mais baixas e que vão deixar de ter. Porque se a taxa de IRC for a mesma na Alemanha ou na Albânia, obviamente as empresas preferem ir para a Alemanha, porque têm melhor infraestrutura, porque têm um mercado interno maior e por aí fora. A única forma que um país como a Albânia tem de atrair empresas para ali, para um país mais pobre, com menos infraestruturas, etc., é se tiver um preço mais baixo. Ou seja, Carlos, e o que não deixa de ser irónico, desculpa interromper, é que num sistema em que funcionasse esse modelo concorrencial, ele tenderia para este equilíbrio da taxa de IRC a prazo, não é? Ou seja, tenderia teoricamente para aí, porque o capital começaria por se dirigir aos países mais competitivos em termos fiscais, que acabariam por crescer e onde as taxas de imposto provavelmente, descendo noutros sítios, tenderiam a encontrar-se num ponto mais ou menos de equilíbrio. Não vou entrar aqui em discussões teóricas, eu sou de uma aula de economia que não acredita em equilíbrios permanentes, portanto eu acho que estamos sempre em mudança. Mas a questão do equilíbrio é que nunca existe, não é? Exatamente. É só caminhos para lá, exatamente. Era só direcionalmente poderia ir por aí, mas o equilíbrio, digamos assim, no estado natural seria sempre os países mais pobres com taxas mais baixas, os países mais pobres que não se querem desenvolver ou com clientelas como Portugal com taxas altas e sem empresas, e os países mais ricos com taxas mais altas, mas também com algumas empresas, lá está, porque são mais ricos e têm
infraestrutura, que é mais ou menos a situação que temos atualmente. Agora, compreende-se, de certa forma, eu aqui vou dar este argumento, que é, de facto, depois havia países que tinham taxas zero e que canibalizavam um pouco, mas a verdade é que isso não afastava um conjunto de outras empresas, e agora vai-se impedir que isso aconteça. Último ponto. Isto para Portugal... eu vi muita gente em Portugal a celebrar isso, porque agora não vão ter tanta concorrência fiscal e por aí fora. Portugal tem uma taxa para as maiores empresas, para as empresas que realmente importa atrair, acho que o threshold é de pelo menos 30 milhões de euros de lucro por ano, uma taxa acima dos 30%. E com as derramas todas, derrama municipal, etc., a nossa taxa de IRC para as maiores empresas é superior a 30%. Portanto, mesmo que seja imposta um mínimo de 15%, nós ainda estamos muito longe de ter a competitividade fiscal de países como a Irlanda ou a Estónia ou por aí. Portanto, não vai resolver o nosso problema. Carlos, desculpa. Não é contraditório em relação ao que disseste? Quer dizer, deve ser, mas a culpa não é tua. Que Portugal, sendo um país pobre, que não tenha uma taxa minimamente competitiva e capaz de atrair... Não é contraditório. Muito provavelmente é por isso que se mantém pobre. Claro, basicamente, quando há demasiadas... Não atraímos ninguém. Já não somos a Alemanha, não é? Também não seremos a Albânia ainda, mas não somos a Alemanha de certeza. E bem, depois com taxas que não conseguem, que não são concorrenciais, não é? Que podia ser a nossa virtude, podia ser ter uma taxa bastante mais baixa. E aqui, sem querer complicar demasiado, mas isso também é interessante, que a partir de certa altura, estas taxas quase que se auto-justificam. Que é, nós temos uma taxa de IRC muito alta, não atraímos capital. Que empresas é que ficam cá? As empresas que já estão encostadas ao Estado, claro, ou que vivem de monopólios ou oligopólios que o Estado, de uma forma ou de outra, lhes garante. Ou seja, ironicamente, os tradicionais são superiores ao problema de pagar um IRC alto, não é? Pronto, não, mas é que, ironicamente, depois, de certa forma, até se justifica ter uma taxa de IRC alta para as empresas que nós temos, porque são empresas que já vivem encostadas ao Estado de qualquer forma, portanto... Para as quais é irrelevante, na verdade. Sim. Quem é que beneficiaria principalmente com taxas de IRC mais baixas? Seriam os funcionários e clientes das empresas que não existem ainda. Não, é que aquelas que existem, se calhar, como vivem encostadas ao Estado, até merecem pagar isto. A questão é, com taxas destas, não conseguimos atrair outras empresas que poderiam trazer valor acrescentado. Mas pronto, já falei demasiado sobre isto. Não, mas eu pus a questão porque sabia que vocês iam conseguir esclarecer como é que... Carlos. Não, vocês... Eu estou preocupado como que o Palhinha seja titular. Isso, acho que não depende tanto do IRC global de 15%. Mas isto para tentarmos desmontar aqui um bocadinho, como é que uma notícia que é em todo o lado apresentada como um maná para todas as soluções, nomeadamente fiscais em todo o mundo, acaba por ser primeiro politicamente uma medida, na minha opinião, altamente duvidosa por aquilo que estavas a dizer, Carlos. Por já ela é implementada por organismos que ninguém elege, e esse é um primeiro problema. Depois porque prejudica os países pobres. E depois porque, sendo, acho eu, todos nós a favor do comércio livre e acreditando no sistema capitalista, todos nós, há uma coisa interessante, não é? Todos nós. Sim, nós os três. É uma discussão interessante que ouvi a vários comentadores norte-americanos sobre isto, tem um bocadinho a ver, e que nós podemos transportar para o panorama europeu e da União Europeia, tem precisamente a ver com a lógica da fundação dos Estados Unidos e porque é que os Estados Unidos têm 50 Estados. Os Estados Unidos têm 50 Estados para que esses Estados compitam entre eles na criação de políticas também fiscais que deem boas condições de vida às pessoas, e aqueles Estados que conseguirem gerir melhor esses recursos e essas políticas fiscais vão atrair mais investimento e mais pessoas. Quando há uma imposição federal, neste caso, ou neste caso europeu ou mundial, ou que seja, de uma taxa fixa, está-se a impedir que esses poderes políticos sejam obrigados, digamos assim, a gerir da melhor forma possível os recursos que têm para conseguirem atrair pessoas e empresas para viverem nesses territórios. Nós temos que ter muito cuidado com estas coisas da uniformização das políticas económicas, porque somos um país pobre dentro da União Europeia. Portanto, as nossas políticas económicas não têm, nem devem ser as mesmas que a Alemanha tem. Carlos, e a impressão minha, a política fiscal era o último reduto
em termos de espaço de manobra que um governo português tem para alterar fundamentalmente a capacidade do país. Eu ia falar sobre isso, que é, desculpa, no momento em que uniformizamos as políticas económicas, estamos a condenar os países a manterem-se na posição relativa em que estão. Ou seja, nós, Portugal, que estamos no fundo da tabela, estaremos condenados a ficar lá. Se calhar já estávamos, porque não tínhamos políticos capazes de... Mas, não, aqui a tendência, se nos deixar à vontade, seria aumentar o IRC. E não pronto, haveria uma opção para termos uma política diferente. Se deixarmos de ter essa opção, e aqui há duas coisas, se deixarmos de ter essa opção, estamos condenados a ficar na posição em que estamos hoje. Mas mais do que isso, estando condenados a estar onde estamos hoje, por termos que respeitar a uniformização de políticas económicas a nível europeu, o que vai acontecer é que seremos um país receptor de subsídios para sempre. E nunca acontece na história que, se houver um território ou um país que está permanentemente dependente financeiramente de outro país, que não acabe por perder parte da sua soberania. Ou, eventualmente, toda. Ou seja, a uniformização das políticas económicas a nível europeu pode parecer uma coisa muito gira ou inconsequente no curto prazo, mas a longo prazo não só condena o país a ficar na cauda da Europa, como pode condenar a própria soberania do país, porque um país que vive de forma permanente, dependente de outro, acaba eventualmente por perder também essa soberania, porque depois é um conjunto de valores e depois... Hoje em dia já se fala na questão como é que vamos como é que se diz? Como é que vamos limitar a atribuição de fundos a seguir um conjunto de certos valores, e neste momento concordamos todos com esses valores, mas amanhã acrescenta-se outros e outros e outros e outros, e vamos chegar a uma altura em que são aqueles valores que a Alemanha e a França, não sei o quê, querem, que serão obrigatórios em todos os países. Caso contrário, não recebem fundos. E com países que estão completamente dependentes desses fundos, vão aceitar qualquer obrigação que lhes seja colocada. E hoje é fácil, quer dizer, estamos a falar de direitos humanos, que, obviamente toda a gente concorda e até tem uma certa lógica. Mas amanhã pode ser outro tipo qualquer de... Menos a Câmara de Lisboa. Menos a Câmara de Lisboa, que era direitos humanos. Mas isso, pronto. Não, mas, Carlos, tu, quando começaste a falar, desculpa, tu disseste uma frase que acho que foi imposição de regulamentação para favorecer a concorrência, para aumentar a concorrência. É um bocado contraditório em si, não é? Imposição de regulamentação em prol da concorrência. Eu acho que quando se impõe regulamentação nestas coisas, não é? Normalmente... Eu não posso dizer isso, eu vim para aqui, como sabem, acabei de dar exame aos meus alunos precisamente nessa área da regulação que efetivamente fomenta a concorrência. Pronto, há regulação que efetivamente pode fomentar a concorrência. Pronto. Pode passar por desregular algumas coisas. É mais desregular, não é? Pois. É mais supressão de regulação, não é? Mas pode efetivamente haver situações em que alguma regulação efetivamente promova a concorrência. Normalmente a regulação só limita a concorrência e faz e ajuda quem já lá está. Mas pronto, também não vamos continuar aqui. Isso fica para outro episódio, para setembro. Depois das férias. Sim, depois das férias. Eu acho que vamos analisar isto devidamente. Não, eu acho que com esta pergunta ainda assim conseguimos o fundamental, que era aquilo que eu pretendia, pelo menos era o meu master plan, que era mostrar como é que esta notícia, que é comunicada por todos os meios de comunicação social de forma quase épica, merece um olhar um bocadinho mais atento. Mas daqui a dias isso vai acabar, Tiago, porque vem aí... Vamos ganhar o euro. Não, também... Também o Palhinha e tal, mas a Carta dos Direitos Humanos para a era digital que vai combate a desinformação vai acabar. Pois é. Esse tipo de notícias, não é? Isso vai ser tudo passível de fact-checking e não sei o quê. E de corrigido e visto pela perspectiva certa, que é esta que nós vos trouxemos aqui no Comitê Central. Lá, o polígrafo vão estar lá. Não tem nada que nos agradecer, mas se quiserem agradecer, podem agradecer voltando a estar connosco a partir de setembro. Nós se calhar vamos... No nosso Facebook e nas redes sociais em geral vamos informar-vos depois de quando é que regressaremos exatamente, mas para já queria lembrar-vos que nós estreamos todas as semanas, quando
regressarmos outra vez também, em princípio, às sextas-feiras às 21 horas no canal de Facebook Acordo de Dinheiro, e estamos sempre também no nosso próprio Facebook do Comitê Central e em todas aquelas plataformas de podcast, como Apple Podcast, Google Podcast e Spotify. Em todos estes sítios onde for possível mostrarem o vosso extremo agrado em relação a este programa e ao nosso desempenho mais em particular, por favor, falhou-me um bocadinho a voz, mas a emissão já vai longa, talvez não se tenha notado, falsete, ponham um thumbs up, um fixe, 5 estrelas, um comentário qualquer. Um gosto. Um gosto, exato, muito gosto, foi um grande gosto, e nós voltamos então em setembro. E agora tem 2 meses para rever e reouvir. Exatamente, para ponderar tudo isto, para digerir, no fundo, a informação tão rica e valiosa. São 25, que têm muito com que se entreter. E vão enviando questões. Ainda não sei em Blu-ray. Não sei. Só porque já não existe esse formato e ninguém tem leitor disso. Está completamente ultrapassado. Mas por acaso até fazia um certo sentido, em consonância com o facto de isto se chamar Comitê Central. E pronto, e nós temos agora 2 meses de férias, como acontece normalmente com membros de comitês centrais, têm este tipo de vida folgada. E voltamos, nesse caso, em setembro. Até breve e boas férias para todos. Até breve. Boas férias.